Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus, em Vila Gomes, Rua Tomás Lupo, 17. Estamos aqui no setor 34 Pinheiros, cujo pastor é o pastor Wilson Faraço, ok? E o dirigente da congregação, o pastor Antônio Carlos. Temos cultos às terças-feiras, às 19h30, culto de ensino, às quinta-feiras também, às 19h30, culto de testemunho, de adoração. E domingo pela manhã, começando às 8, temos a oração, até às 9, quando começa a escola bíblica dominical. Eu convido todos vocês para participarem de todas as reuniões e também da escola bíblica dominical, onde, pela misericórdia de Deus, estamos lecionando esse tema importantíssimo, um tema fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, as nossas armas espirituais. Então, domingo a partir das 9, convido para que você esteja conosco ali na Assembleia de Deus, em Vila Gomes, na Tomás Lupo 17, a partir das 9 horas, aula de escola bíblica dominical. Vamos gravar aqui mais um subsídio. Caminhamos aí pelo tópico 1, tópico 2 e agora, tópico 1 e agora o tópico 2. O tópico 3 não será gravado. Estamos agora no tópico 2, subtópico 1, a palavra de Deus. O 2, a oração. E o 3, o jejum, ok? Então vamos fazer aqui uma breve leitura e alguns comentários acerca desses temas importantíssimos que estão sendo tratados aqui. Com relação ao subtópico 1, a palavra de Deus, é dito o seguinte: o Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme o Evangelho de Mateus 4:4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, conforme 1 de Pedro 2:2. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, as armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. E assim como o Senhor Jesus Cristo afirmou, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, ok? Então temos aí a situação na qual a palavra de Deus, a palavra revelada, a Sagrada Escritura, a palavra inerrante, ok? A Sagrada Escritura em sua totalidade, que foi nos trazido por intermédio do ministério do Espírito Santo, que utilizou para isso de homens ao longo de séculos, em diferentes situações sociais, diferentes contextos, ok? Diferentes épocas históricas, e constituiu essa grande obra que funciona de uma forma concatenada, mesmo sendo bastante ampla. Então temos aí a Sagrada Escritura, seus 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo, que nos traz aí a revelação acerca da palavra de Deus, o referencial para a nossa vida. E quando falamos acerca desses três temas aqui, a palavra de Deus, a oração e o jejum, tá certo? Os subtópicos 1, 2 e 3. Estamos falando acerca da nossa participação dentro desse viver, tá certo? Em santificação, desse viver e caminhar em direção à Nova Jerusalém Celestial, caminhar em direção ao trono de Deus, a presença maravilhosa do Senhor. Ao longo dessa caminhada, conforme o estudioso aqui, Oséias Gomes, vem nos alertando, nós passaremos por algumas tribulações, nós passaremos por alguns enfrentamentos, por algumas dificuldades. Ele já falou acerca do caminho estreito, da porta estreita, já falou acerca de renúncia, tem falado acerca dos ataques do maligno, agora está falando acerca das armas com as quais o crente deve se municiar para poder ser bem sucedido nessa empreitada, nessa iniciativa. E olhando para esses aspectos aqui, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, esse manancial, tá certo, de vida eterna para nós, e as práticas da oração e do jejum, elas são exatamente as exigências para que nós possamos tomar um posicionamento como alguém que pretende vencer. Então, se você não entende ser relevante aquilo no qual você está envolvido, que é essa vida cristã, se a vida cristã não é tão importante, se a vida cristã
está marginalizada, não é priorizada, então você não vai levar isso a sério, você não vai encarar essas responsabilidades, você vai agir de uma forma irresponsável, de uma forma relapsa. Se algo é importante para você, você vai dedicar o máximo possível. É como alguém que está querendo conquistar, galgar uma posição de alta formação acadêmica. Ele pretende sim e de fato se dedica, de fato se empenha, abre mão de compromissos sociais, abre mão de lazer, abre mão de tantas coisas que são agradáveis para si, a fim de estudar, a fim de ler, a fim de participar de palestras, de participar de debates e se aperfeiçoar naquilo que ama e que estuda, tá certo? Para que chegue ao ponto de ser um especialista na área e possa ter autoridade e trabalhar, desempenhar essa função, quer seja um médico, um advogado, um engenheiro, ok? Um biólogo e por aí vai, um arquiteto. Então, pessoas que entram, que emergem no conhecimento acerca da sua ciência e querem desempenhá-la com esmero, tá certo? Com competência, com capacidade, com brilhantismo. Então você vê nisso um nível de dedicação a algo que lhe é importante, algo que ele valoriza, ao qual ele se dedica. Assim também aquele que, conseguindo uma boa posição no mercado de trabalho, ele valoriza o seu emprego, ele pretende ser relevante para a empresa, para que possa sempre manter a sua posição e nunca ser descartado, nunca ser demitido. Então ele é pontual, tá certo? Ele não falta somente numa situação de extrema urgência em decorrência de doença ou outra força maior, né, como é dito, mas ele é efetivo, tá certo? Ele é dedicado, ele é proativo, ele é criativo. Então você tem aí diversas qualidades que compõem, tá certo, a performance de alguém que quer ser o melhor e que quer crescer, que quer galgar posições e de fato chegar a um patamar elevado no trabalho, na formação. E o que você pode dizer em relação à sua carreira espiritual? Como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo disse, né? Ele desempenhou o seu papel, a sua carreira, tá certo? Da melhor forma possível, entregando o seu melhor, dedicando-se de forma a trazer diante de Cristo, né? Essa coroa, esse galardão, tá certo? Essa comunhão, essa resposta, de modo a que Cristo venha a se alegrar no seu ministério, Cristo venha a ser reconhecido através daquilo que ele realizou, através daquilo que ele falou, através dos testemunhos que ele deixou, através daquilo que ele construiu. Então Paulo deixa muito claro que ele entregou o seu melhor, dedicou a Cristo e agora guarda a fé, confiando plenamente no Deus a quem ele serve, na justiça de Deus, bem como na misericórdia de Deus. Para chegarmos a esta situação em que possamos também dar uma declaração dessa, temos que analisar, temos que avaliar constantemente como temos lidado com a nossa carreira espiritual, com a nossa vida cristã. O viver cristão, tá certo? Como você tem galgado, como você tem caminhado por esse caminho, como você tem se dedicado, de forma como você tem vivido a sua fé, o seu cristianismo. E somente você pode dizer a maneira como você tem vivido o seu cristianismo, como você tem exercido a sua fé. Se a palavra de Deus é importante ou não para você. Se a palavra de Deus é referente, tá certo? Se ela é relevante, se ela de fato é referência para você, ou se na verdade ela é algo marginalizado, se ela é algo irrelevante, se talvez é algo somente tenha valor limitado dentro de um determinado contexto, um contexto eclesiástico apenas, onde você a manipula para talvez dar a impressão de que você tem domínio sobre a Sagrada Escritura e prega bem, mas que talvez ela não seja relevante para orientar as decisões que você toma ao longo do seu dia. Como você se comporta em relação às diversas situações que chegam até você, que são um desafio e que exigem seu posicionamento, da onde você tira a referência para a tomada de decisão, ok? A palavra de Deus é relevante nesse momento, no momento de fechar um contrato, no momento de dar uma resposta a alguém, no momento de, muitas das vezes, ter que tomar uma decisão importante sobre escolher um determinado posicionamento. A palavra de Deus é relevante nesse momento. Você lê a Sagrada Escritura,
você a estuda, tá certo? Você a escrutina, a examina e internaliza suas verdades de modo que elas venham a ser refletidas nas suas decisões, na maneira como você fala, na maneira como você age. Então, olhando para essa situação, podemos ter um entendimento correto sobre como é o viver cristão deste ou desta. Se a palavra de Deus é relevante nesses momentos cruciais em que ele vai tomar uma importante decisão e ele vai tomar um importante posicionamento, e isso vai dizer se a palavra de Deus está dentro dele ou não, ok? É o fruto por meio do qual se conhece a árvore. Então você tem a situação na qual muitas das vezes as pessoas dizem, afirmam, ok? Parece que a palavra de Deus é importante para ela, mas quando ela vai tomar uma decisão ou como ela precisa adotar uma certa atitude, a palavra de Deus não é o referencial para a sua vida. E aí vemos que ela não está vivendo uma verdade, sim uma mentira, se auto-iludindo e enganando muitas das vezes a muitos. Então, a palavra de Deus como uma arma no sentido de nos municiarmos dela e vivemos em conformidade ao ensinamento que o Senhor nos traz através dela, da Sagrada Escritura. A palavra de Deus que nos é dita pelo Senhor Jesus Cristo. Os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os humildes, ok? Se não vos tornardes como uma criança, não podereis entrar no reino de Deus. Então, tantas palavras do Senhor Jesus Cristo que são importantíssimas e altamente relevantes, mas que se não tomadas com a devida seriedade, não serão referência para a sua vida e você não agirá em conformidade a elas. E como o Senhor Jesus Cristo também disse, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos, mas quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos santos anjos. Então temos aí esta realidade na qual ou a palavra de Deus ela é relevante para você e a sua vida é pautada por ela, ou você está vivendo uma mentira, se iludindo e iludindo muitas pessoas. A oração é a comunhão com Deus. Você tem um relacionamento com Deus? Ou vocês, na verdade, vivem apenas uma relação de mero formalismo, na qual você diz que crê em um Deus, diz que crê na triunidade, ok? Vai à igreja, prega acerca de Deus, fala acerca de Deus, mas você não tem um relacionamento vivo, verdadeiro, com certos casamentos por aí que só existem no papel, tá certo? Mas, na verdade, dentro do lar não há mais intimidade, não há mais afeto, não há mais preocupação, não há mais algo a se dividir. Não são mais um só, mas sim cada um lidando com a sua própria vida e o seu próprio mundo, apenas vivendo em sociedade para criar os filhos. E esse tipo de relacionamento não funciona com Deus. Deus não tolera isso. Ou você tem uma vida de íntima comunhão com o Senhor, ou você não está com Ele. Então Deus não se submete a esse tipo de situação na qual ele vem a ser manipulado por qualquer coisa que seja. Pessoas que pensam que manipulam Deus com dízimo, que manipulam Deus com frequência de igreja, que manipulam Deus com usos e costumes. Deus não se deixa manipular por nenhuma dessas questões. Veja, Cristo disse, naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, mas eu vos direi, apartai-vos de mim porque não vos conheço. E estes dirão, Senhor, mas em teu nome curamos, profetizamos, expulsamos demônios. Ao que lhes direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não vos conheço. Então muitas das vezes você encontra pessoas que claramente estão manipulando as Sagradas Escrituras e estão manipulando a fé das pessoas através de certos gatilhos emocionais, estão fazendo com que as pessoas manifestem uma fé salvífica, manifestem uma fé sobrenatural, vivam milagres, vivam sobrenatural, mas elas mesmas não estão subordinadas, submetidas aos padrões da palavra de Deus. Não têm testemunho, dão de fato mostras de que elas não estão em comunhão com Cristo, envergonham o Evangelho de diversas formas. Mas se ela chega em um determinado auditório, em um determinado ambiente, ela consegue, através da sua oratória, através do seu posicionamento, através do seu gestual, ela consegue instigar a fé nas pessoas, despertar gatilhos mentais por meio dos quais as pessoas elas exercem uma fé verdadeira. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, mesmo que uma pessoa dessa que não tem a vida no altar pregue a palavra de Deus, alguém pode, ouvindo a palavra de Deus, vir a converter-se, vir a vivenciar o milagre, mesmo que aquele que proclama a palavra de Deus muitas das vezes não se submete a ela, não vive em conformidade aos padrões que estão nela, porque Deus tem compromisso com a sua palavra e a pessoa tem uma fé sobrenatural. Então muitas das vezes
situações assim que são observadas hoje resultarão nesse tipo de destruição, nesse tipo de perda, na qual a pessoa viveu uma mentira, viveu se auto-enganando, se auto-iludindo, iludindo a muitos, mas naquele dia se deparará com aquele a quem ela não consegue enganar, que tem olhos como chamas de fogo e que vê a verdade de cada uma das pessoas, se você está ou não em comunhão com a pessoa bendita de Cristo Jesus. E se você está em comunhão com Ele, a oração é um dos sintomas dessa comunhão, porque você quer diálogo, você quer conversar, você quer intimidade, você quer falar, você quer a presença da pessoa junto com você. Então, quer seja orando de joelhos, quer seja orando no seu dia a dia, na sua mente, conversando com Deus, clamando pela proteção de Deus, pela misericórdia de Deus, pela presença de Deus, adorando a Deus, você quer intimidade, você quer comunhão. E se assim não for, você tem que rever a sua fé. Você tem que aceitar Jesus de novo e começar tudo de novo, da maneira certa. Porque o que mais importa é você estar em Cristo Jesus. Se você não estiver em Cristo, nada vale a pena. Você está perdendo seu tempo. E o jejum inclui aí como um ato por meio do qual você prioriza as coisas de Deus. Você prioriza aquilo que é do alto. Você se priva de prazeres que são honestos, são corretos, que é a alimentação, mas você se priva dela como um ato de autocontrole, tá certo? E como um ato de dedicação, de sacrifício. Você exerce esse autocontrole sobre o seu corpo e faz esse sacrifício e dedica tudo a Deus, volta-se plenamente para Deus em oração, em comunhão, em consagração, buscando do Senhor a presença dele, buscando do Senhor um revestimento de poder, buscando do Senhor uma causa e um propósito. E assim você estreita seu laço com o Senhor. Esse estreitamento de laço e essa comunhão com Deus atrairão contra você um alto levante por parte das potestades do ar, por parte dos inimigos. Mas por outro lado, você terá revestimento de poder e a presença maravilhosa de Deus para resistir a todos esses ataques. A palavra de Deus como lâmpada para os teus pés, para as decisões imediatas e luz para o teu caminho, para os projetos a longo prazo, tá certo? A oração como meio de intimidade com Deus e o jejum como meio de sacrifício. Não vacile nessas decisões, não se exima, tá certo? Não seja relapso. Faça aquilo que é a sua obrigação, faz a tua parte, tá certo? Cumpre com aquilo que é exigido de você, se posicione corretamente e você vai ver que certamente o Senhor também vai abençoar e o Senhor também vai demonstrar a sua presença e vai agir poderosamente através da sua vida, através do seu posicionamento. O nome do Senhor será glorificado e você vai ter vitória na sua vida, na sua caminhada cristã, em nome do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes. Estamos aguardando pela sua visita. Que Deus continue abençoando poderosamente a você, em nome do Senhor Jesus. Amém.